Olá a todos, aqui é o canal Quarto Secreto, eu sou Adriano Colares e se você é novo nesse canal e gosta de ouvir breves meditações sobre a Palavra de Deus para o seu crescimento espiritual, então se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações e também compartilhe essas reflexões para abençoar a outras pessoas também. Hoje, no nosso texto, nós iremos ali para o livro de Josué, e na leitura do livro de Josué, você encontrará o seguinte texto: o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve outro dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz do homem. Este homem era Josué, ele estava em batalha ali contra os amorreus, uma das tantas batalhas que Josué tivera ali com o povo de Israel, com a finalidade de apossar o povo na terra prometida. E aqui nesta batalha, ele então ora a Deus e pede a Deus, na verdade ele afirma que dá ordem para que o sol pare e a lua também, e assim Deus faz com que, de uma forma miraculosa, extraordinária, o sol então pare o seu curso natural e diz o texto que fica quase um dia sem se pôr. E quando nós lembramos ali das aulas de ciências, nos primeiros anos de escola, e lembramos das leis, dos movimentos que a Terra executa, a Lua e o Sol, é claro que esse fato aqui ele ganha uma dificuldade especial de ser entendido como real, como fato, e no entanto está aqui na Palavra de Deus. E acaba sendo um desafio, principalmente quando aquele amigo mal intencionado vem nos perguntar sobre este fato e pedir explicações como isso é possível. Então eu gostaria de refletir qual deve ser a nossa postura e o nosso entendimento diante de textos como este na Palavra de Deus, que esse na verdade não é um único. Na verdade a Bíblia está repleta de textos difíceis de entender, por conta do aspecto sobrenatural, mas como que nós devemos então estar lidando com o tipo desse texto e que impacto eles têm sobre a nossa vida pessoal, a vida prática? Esse é o ponto mais relevante então da nossa reflexão. Então, a primeira postura que eu gostaria de dizer que nós, como crentes, não devemos ter diante de textos tão difíceis de entender como esse, é que não devemos ceder à tentação de relegar esse texto na prateleira da mitologia, ou que fosse uma força de expressão, ou uma analogia, ou alguma coisa do tipo. Porque aqui o texto deixa claro que de fato o sol parou, de fato, a lua parou e demorou quase um dia inteiro para que o sol se pusesse. Então aqui está claro que é dito como um fato. E não podemos, então, relegar isso a uma simples mitologia, porque se fizéssemos isso, o próximo passo seria se perguntar que outros textos da Bíblia também são mitológicos, e não fatos reais que estão descritos na palavra. Então, alguns candidatos a essa categoria seria o próprio Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, que fala ali da criação extraordinária e sobrenatural de Deus, de todo o universo, da criação do homem e até a sua queda. Se isso fosse mitologia, de fato, toda a Bíblia iria cair em descrédito, porque tudo que tem na palavra de Deus só faz sentido se Gênesis 1, 2 e 3 foi entendido como verdade. E foi isso exatamente que o liberalismo teológico fez no século XIX,
quando pegou esses textos que falam do sobrenatural, dos milagres, e relegou à categoria de mitologia, e esvaziou toda a palavra de Deus da sua verdade fundamental e do seu poder. Então aqui o primeiro ponto é que nós não podemos ceder à tentação de, diante de dificuldades como essa, desses relatos, entendê-los como mitológicos, como algo que é uma expressão, uma força de expressão, algo do tipo. Não, é fato. Indo na contramão dessa dificuldade de entender que relatos como esses são verdadeiros, é entender que, na verdade, é mais que natural e mais do que esperado que na palavra de Deus haja textos dessa natureza, textos sobrenaturais, texto que nós não conseguimos entender, texto que é difícil para nós acreditarmos até, dado a nossa limitação da nossa natureza, a limitação física, temporal, de espaço, a nossa finitude, o nosso pecado também. Então tudo isso faz com que para nós seja difícil crer e entender esses textos, mas é natural que na Bíblia haja esse tipo de texto. Por quê? Porque a Bíblia fala de um Deus sobrenatural. A Bíblia fala de um Deus que criou todas as coisas. A Bíblia fala de um Deus que é todo-poderoso, que é soberano, que é transcendente, que é onipotente, onipresente, onisciente, para falar apenas de alguns dos seus atributos. E Deus vai muito além da nossa imaginação. Considerando isso, e nós cremos nisso, nada mais natural do que na Bíblia ter estes relatos sobrenaturais dos quais nós não podemos entender plenamente. Na verdade, é o contrário. Difícil seria, ou estranho seria, se na Bíblia contivesse apenas informações de verdades, aquelas das quais pudéssemos entender plenamente. No entanto, não é isso que acontece, né? Jesus nasceu de forma sobrenatural e isso nós não entendemos. Nós cremos porque está na palavra de Deus, mas o mecanismo pelo qual Jesus nasceu é diferente daquele mecanismo que nós conhecemos. Jesus multiplicou o pão e o peixe, e isso está fora da nossa natureza humana. Jesus andou sobre as águas, e isso está fora das leis físicas. Jesus transformou água em vinho, isso não acontece de forma natural. Então, na verdade, o que existe ali é o sobrenatural e é, na verdade, Deus suspendendo as leis da física e outras mais que Ele mesmo criou. Então, nada mais natural, na verdade, de que o Deus que criou todas as leis, todas as regras, Ele mesmo tem o poder de suspender temporariamente estas regras para produzir algo diferente daquilo que conhecemos. Na verdade, essa é a definição mais simples de milagre. É quando uma lei física, uma lei natural, ela é quebrada e algo diferente acontece. Então, é natural, sim, que na Bíblia haja textos dessa natureza que nós não podemos compreender. Então, esse é o primeiro ponto. Então, devemos ter toda a tranquilidade de entender que é natural que haja esse tipo de texto. E aí, a segunda questão que essa verdade nos coloca e nos mostra é do Deus que adoramos, do Deus que temos, um Deus que é extremamente poderoso, que é extremamente soberano para fazer aquilo que nós não compreendemos. Parar o sol no meio do dia e fazer com que ele não se pusesse por um grande período de tempo. Isso é algo que somente ele pode fazer. Só ele tem o controle de todas as coisas, o controle da natureza, o controle das pessoas, o controle das circunstâncias para mover conforme o seu bem-querer. Então, essa é a segunda maneira que nós devemos pensar ao lidar com textos como esse. E a terceira
Terceiro ponto aqui, que também é decorrente desse, é então nós, como crentes, estarmos plenamente seguros quando atravessamos por períodos difíceis na vida, seja por questão de enfermidade, seja por questão de desemprego, questão financeira, questões relacionais e tantas outras situações que nos acometem e que nos fazem entrar numa crise e duvidar e ter medo e se entristecer. É lembrar que o Deus que adoramos é um Deus que é capaz de fazer algo extraordinário e mudar essa situação de uma forma que nós jamais imaginaríamos. Eu poderia contar alguns testemunhos nesse sentido, de situações pelas quais atravessei e aonde eu não via uma solução humana possível. E, no entanto, Deus, de forma soberana e tranquila, Ele mudou a situação, resolveu um problema. E eu sei que cada um de vocês que ouve essa reflexão agora, teria também uma história para contar, em ter passado uma situação difícil e ter percebido que Deus mudou e transformou e solucionou alguma situação de uma forma soberana e poderosa. Então, por isso que esse texto e textos como este na palavra de Deus não devem nos causar constrangimento e receio pela incredulidade. Antes, a autenticação do poder de Deus e da sua completa soberania. E se você que ouve esse nosso devocional ainda não conhece esse Deus, ainda não tem um relacionamento pessoal com Ele, eu quero te motivar e quero te incentivar a ler as Escrituras, a começar ali pelo Evangelho de João, que retrata o Senhor Jesus na sua divindade, produzindo ali milagres, ensinando, cuidando de gente, e que esse Deus, então, que é capaz de parar o sol, Ele é capaz de fazer muito mais na sua vida, assim como tem feito na minha vida e na vida de tantos outros. Então, que Deus possa te abençoar. Forte abraço e até o próximo devocional.